No vídeo de hoje nós vamos fugir para Ubatuba e te levar para conhecer as praias da região central da cidade. As populares Praia Grande, Tenório e Praia do Perequê, as menos óbvias como a Praia Vermelha e o Cedrinho ou Cedro do Centro, e as praias mais urbanas do Itaguá e Cruzeiro. A gente vai te mostrar todos os detalhes dessas praias, como é o mar, se são boas para ir com crianças, estrutura e o que tem para comer, incluindo os preços. Além das praias, vamos te mostrar também como é o centro de Ubatuba, o mercado de peixe, a badalada Rua Guarani, opções do que fazer à noite, dicas de restaurantes de todos os preços e também ideias do que fazer em Ubatuba quando chove. E acredite, lá chove bastante. Ah, e nesse vídeo você vai conhecer também uma casa incrível que a gente ficou hospedado no Tenório, com piscina de borda infinita e vista surreal para o mar. Perfeita para você curtir uns dias com a família e os amigos em Ubatuba. Então se você está planejando uma viagem para lá ou gosta de conhecer praias incríveis, esse vídeo é para você. E aí, vamos fugir para Ubatuba? Ubatuba é uma cidade bem comprida e as praias são divididas entre norte, sul e praias centrais. Essa daqui é a região central e a gente considera como uma das melhores regiões para você se hospedar, principalmente se for a primeira vez ou as primeiras vezes que você está vindo para Ubatuba, porque aqui tem bastante estrutura. Tem coisa para fazer à noite, tem coisa boa para fazer até se chover e é também uma região fácil acesso para todas as praias de Ubatuba, seja de carro ou seja de transporte público, porque ela fica próxima à rodovia e é onde fica também o terminal rodoviário. Mas aqui também tem praia na região central, tem praias lindas, maravilhosas, com bastante estrutura, fácil acesso de chegar também. Quer dizer, tem uma delas que não é tão fácil acesso assim e na nossa opinião é a mais bonita, mas a gente vai mostrar. E nesse vídeo a gente vai mostrar todas essas praias centrais, detalhando tudo que tem de estrutura, o que tem para fazer, para você planejar legal sua viagem. Bom, começando pela praia do Perequê, essa praia ela é bem grandona, é uma praia bem gostosa, ela tem uma areia um pouco mais preta. É engraçado, porque tem um lado que a areia é mais fininha, que é o lado de cá, onde ficam os bares, onde tem as mesinhas, mais e aqui mais pra baixo, né? Mais fininha e fofa. Embaixo é dura. E a hora que a gente desce aqui, ó, tem uma descida mesmo, e aí aqui é uma areia mais dura, um pouco mais escura. Mas ela é uma praia grande, bem grandona, tem um pouco de onda, eu acho que deve estar dando pra ver aqui do lado. Mas é um pouco de onda mais assim na parte mais rasa. Mesmo assim ela é bem procurada por famílias e ela costuma encher muito. Hoje nem tá tão cheio assim, né? Mas ela costuma ser bem cheia essa praia aqui. Hoje é uma quarta-feira de setembro, dia útil normal. Então não se espera que esteja lotada. Mas ainda assim tem bastante movimento, tem quiosque aberto, tem quiosque com música rolando. Então assim, você vê que tem movimento. No fim de semana ela costuma ser bem mais cheia, principalmente porque é um ponto de parada de ônibus de excursão. Então vem bastante galera e tal, e a praia fica bem cheiona mesmo. Ao longo de toda a praia tem vários quiosques com estrutura de banheiro, alguns com música ao vivo e mesinhas com guarda-sol. A maioria cobra só consumação. A gente também filmou algum cardápio para vocês terem noção dos preços. Essa daqui é a Praia do Cruzeiro, ela fica pertinho do Perequê, a gente está menos de 5 minutos de lá. E aqui é onde fica o centro comercial de Ubatuba, onde você encontra lojas de roupa, comércios no geral. É aqui que tem bancos, prefeitura, rodoviária. Tem bastante estrutura e justamente por ter essa estrutura é onde boa parte da população de Ubatuba, né, das pessoas que moram aqui na cidade, acabam escolhendo para morar. Aqui também tem bastante hotel e pousada, então é uma região boa para você se hospedar. Mas o mar não é dos melhores aqui, para nadar não é tão legal e boa parte do ano a praia fica imprópria. Se você vier de ônibus, a gente recomenda que você se hospede aqui, principalmente por conta da rodoviária, que é aqui no centro, e o terminal de ônibus de linhas locais também aqui no centro, então você consegue se deslocar de transporte público para as praias, vai facilitar a sua vida. Se você vier de carro, a gente recomenda você ficar em outros lugares, tem algumas regiões que a gente gosta mais, mas a gente vai falar mais pra frente. É nessa região central que fica também a Igreja Matriz de Ubatuba, construída no século XVIII.
ela tem um altar em forma de barco para homenagear os caiçaras pescadores da região. Ali perto fica também o mercado de peixe de Ubatuba, que vende diversos tipos de frutos do mar e é fonte de renda direta para cerca de 100 famílias. Mesmo que você não vá comprar nada, vale o passeio. Ele fica na Ilha dos Pescadores, onde também tem bares e restaurantes com frutos do mar fresquinho. Vale aproveitar a visita para dar uma olhada no Casarão do Porto. Ele é uma construção histórica do período do café, época em que Ubatuba abrigava o porto mais importante do Brasil. Ali já foi museu, mas hoje está fechado para restauração. Na praia, bem em frente, fica o Farol do Cruzeiro, de onde a gente tem uma vista bem bonita de toda a praia e Baía do Itaguá. E é no cruzeiro também que rola a feirinha de artesanato super tradicional para dar um passeio à noite e comprar umas coisinhas. E falando em noite, é aqui na Rua Guarani onde tudo acontece. Essa rua ela fica bem entre o Cruzeiro e a Praia do Itaguá, que a gente ainda vai falar mais nesse vídeo. E por aqui você vai encontrar barzinho com música ao vivo, restaurante, café, loja, muita vitrine bacana pra ver. Tipo, é o lugar pra você vir à noite e é uma vibe bem gostosa também. Restaurante é o Mediterra, que fica no Ubatuba Mall, no final da Rua Guarani. O restaurante é lindo e tem pratos deliciosos de massas, frutos do mar, carnes e etc. A gente pediu de entrada essa burrata, que estava muito boa, e de prato principal, um fettuccine alfredo com filé mignon, que dá água na boca só de rever essas imagens, e um peixe com crosta de castanha e purê de banana da terra, que estava simplesmente maravilhoso. De sobremesa, um creme brulee só para fechar com chave de ouro. O jantar para nós dois, mais bebidas e sobremesa, sairia por R$ 393,80. Mas como a gente usa o Prime Gourmet, a gente teve um desconto e pagou R$ 302,80. Ou seja, R$ 91 de economia. O Prime Gourmet funciona em várias regiões do Brasil e acabou de chegar no litoral norte de São Paulo. Se você quiser conhecer todos os restaurantes que fazem parte dessa região e aproveitar esses descontos nas suas férias também, é só baixar o app Prime Gourmet 5.0 no seu celular e assinar o plano que custa R$ 200 e vale por um ano. Com o nosso cupom Vamos Fugir, você ainda ganha R$ 10 de desconto na assinatura. E aqui no Itaguá que fica a famosa Praça da Baleia. E não é que essa baleia aqui é real, gente. A história aqui é a seguinte, ela encalhou lá na Praia Grande, já morta, nos anos 2000. E aí ela acabou sendo enterrada, resumindo a história, né? Ela acabou sendo enterrada ali na Praia Grande, ficou lá por 10 anos, até que eles foram fazer obras por ali e acabaram reencontrando lá o esqueleto da baleia. Aí ela foi desenterrada e tiveram a ideia de restaurar e colocar ela aqui. Então hoje ela é tipo um marco assim na cidade, é um ponto turístico e fica nessa praça aqui do Itaguá, que é um lugar bonito, bem bacana também para passear. Essa praia não é boa para banho, porque infelizmente é bem comum estar imprópria. Inclusive, para você saber se ela está imprópria ou não quando você vier, é só procurar pela bandeira da CETESB na própria praia. A bandeira vermelha significa imprópria e a bandeira verde, própria. Também dá para checar isso no próprio site da CETESB e o link está na descrição desse vídeo. Mas apesar de não ser uma praia boa para banho, a gente é apaixonado pela vista desse lugar. Olha essas montanhas, gente. É ou não é lindo de ver? Ao longo de toda a praia e por toda a região do Itaguá, também tem muitos restaurantes que funcionam tanto no almoço quanto no jantar. Você encontra opções bem democráticas para todos os gostos e bolsos. Tem restaurantes por quilo, lanchonetes, cafés, PFs que giram em torno de R$ 25, sorveterias e também restaurantes à la carte. Um que nós curtimos bastante é o Jundu. O espaço é lindo e a comida é maravilhosa. Para começar os trabalhos, a gente pediu uma casquinha de seri e uma de camarão. De prato principal, um fettuccine de pupunha com camarões
e um filé de peixe grelhado com purê de beterraba e mandioquinha. Preciso nem falar quão bom tava, né? Acho que a nossa cara já diz tudo. Incluindo as bebidas e a taxa de serviço, a conta total teria saído por mais de R$400. Mas eles também estão no Prime Gourmet, por isso o valor final da conta foi de R$297 para o casal. É no Itaguá também que você vai encontrar o Aquário de Ubatuba, um passeio super legal para levar crianças ou fazer em um dia de chuva, o que infelizmente acontece com bastante frequência em Ubatuba. Por lá tem pinguins, jacaré, diversas espécies de peixe e também muitas atividades voltadas para desenvolver a consciência ambiental. Legal na mesma linha é o Projeto Tamar. Ele fica também no bairro do Itaguá e o de Ubatuba é o único do estado de São Paulo. A visita é super interessante para aprender mais sobre o trabalho que eles fazem de conservação das tartarugas marinhas e ver os animais de perto e até interagir. Toda essa região, desde aqui do Itaguá até lá na Praia Grande, é uma região bem boa para se hospedar. A gente ainda vai falar mais da Praia Grande, mas dessa vez a gente está hospedado no Tenório, numa casa, gente, maravilhosa, que a gente vai fazer o tour completo, vai mostrar tudo para vocês. Mas a gente já veio várias vezes para Ubatuba e ficou hospedado aqui no Itaguá. E é um lugar que a gente gosta muito, primeiro, porque é fácil acesso para tudo, tem muita coisa para fazer à noite. Segundo, porque tem esse calçadão lindo, que você pode sair para fazer uma caminhada no fim da tarde, dar uma corrida de manhã. E terceiro, porque daqui dessa praia saem vários passeios de barco. Então, se essa for a sua intenção, às vezes conhecer uma ilha, fazer um passeio de escuna, você já está aqui e acaba facilitando bastante sua vida. E bem no canto direito da praia do Itaguá fica esse pier, que é onde tem o letreiro de Ubatuba. Essa região é linda para ver o pôr do sol e se você der sorte, consegue até ver tartarugas se alimentando por ali. Se você está planejando uma viagem para Ubatuba, semana que vem vai entrar um outro vídeo super completo aqui no canal, com dicas de roteiros pelas praias do norte, do sul e também as ilhas, além de informações sobre a taxa ambiental que é cobrada por dia para entrar em Ubatuba, como funciona a Zona Azul para estacionar por aqui e muitos outros detalhes. Se inscreve no canal para não perder esse vídeo. Seguindo um pouquinho mais para o sul, ainda na região central, a gente chega na praia do Tenório. Essa praia lindinha aqui, uma praia muito boa para você passar o dia inteiro, porque ela tem uma estrutura legal, bastante opção do que comer, os quiosques, tem banheiro, tem uma estrutura realmente boa, com mesinha e tal, então é uma praia bem gostosa. Para quem gosta de saber preços, a gente encontrou pastel por R$17, milho por R$15 o pratinho, porção de peixe frito por R$100 ou meia porção por R$60, cerveja em lata a partir de R$8 e refrigerante em lata a partir de R$7. Para sentar nas mesas, geralmente só é cobrada a consumação. Essa é uma praia bem boa para vir com criança. Eu vinha muito aqui quando eu era pequena com a minha família. Naquela época era muito mais vazio que hoje em dia já é uma praia bem mais cheia. Mas ela sim, ela tem ondas, então é bom ficar bem ligeiro, tem dia que tá um pouquinho mais bravo, mas no geral as ondas são mais no raso. Então você vê muita criança brincando, é uma praia assim, relativamente tranquila. Agora, em relação ao mar também, muita gente sempre pergunta pra gente como é a temperatura da água aqui em Ubatuba, se é gelada, se é quentinha e tal. Eu diria que ela fica entre o gelado do mar do Rio de Janeiro e o quentinho do mar do Nordeste, não é nenhum nem outro, é um meio termo. Eu acho uma temperatura bem boa, no verão fica mais quente, mais gostoso ainda, no inverno costuma ser um pouquinho mais gelado, mas é uma temperatura gostosa, não é aquela que você entra e dá, que você não consegue nem entrar de tão gelada, sabe? É uma temperatura bem boa. Eu disse que a gente está hospedada numa casa sensacional, né? Agora vocês vão entender o porquê. Essa casa fica entre as praias do Tenório e a Vermelhinha do Centro, a menos de 5 minutos a pé de cada uma. Ela comporta até 10 pessoas com muito conforto, já que tem 5 suítes, sendo que 3 delas têm vista para o mar e mesa para home office, tem ar-condicionado,
TV, banheiros super amplos e ainda aquecedor de toalhas. Não é muito chique? Dá pra chamar alguns amigos ou combinar com a família pra passar uns dias relaxando e esquecendo do resto do mundo. O que eu vou te contar que é bem fácil de acontecer por lá, viu? A casa tem uma cozinha super completa com todos os utensílios, sala de TV, sala de jantar, sala de estar e vaga para 6 carros na garagem. Mas para mim, ponto alto é essa piscina aqui, com borda infinita, vista maravilhosa para Praia do Tenório, para Praia Grande. E aqui fora ainda tem uma área de lazer completa, com churrasqueira, tem uma fogão aqui fora. Cara, para curtir com a família, com os amigos, essa área aqui é muito boa. Fala se não dá vontade de passar o dia todo aí observando. A casa ainda fica dentro de um condomínio fechado, com câmeras e segurança 24 horas. O valor das diárias e o link para reservar estão na descrição desse vídeo. Do lado do Tenório tem 2 praias lindas e bem menos movimentadas, que são a Vermelhinha do Centro e o Cedrinho. A Vermelhinha é muito gostosa, mas é preciso ter bastante atenção porque o mar é super bravo e daqueles de tombo, que já fica fundo logo na hora que você entra, sabe? Então eu não recomendo para quem não sabe nadar ou não tá acostumado com o mar. Já a Praia do Cedro do Centro, ou Cedrinho, é uma piscina. Ela é a coisa mais linda, olha a cor dessa água. Mas para chegar até lá, você vai de carro por uma estrada de terra com bastante subida e depois uma trilha a pé de cerca de 15 minutos, que é pura descida. Por lá tem quiosque que serve porções e bebidas. A gente recomenda bastante essa praia, desde que você e sua família não tenham nenhuma dificuldade de locomoção ou crianças muito pequenas, porque daí pode ficar um pouco mais complicado. Ah, e vale sempre lembrar que conhecer esses cantinhos paradisíacos de Ubatuba é um direito de todos, mas preservar esses lugares é um dever de todos também. Então leva seu lixo embora, tá? Chegamos na Praia Grande, essa daqui é uma das praias mais procuradas de Ubatuba, das mais movimentadas, justamente porque ela tem muita estrutura, tem bastante quiosque espalhado na praia inteira. O mar aqui ele é relativamente agitado, ele tem bastante onda, pode ser um pouquinho perigoso em alguns momentos, mas apesar disso ela é uma praia muito frequentada por famílias, também tem salva-vidas, então dá para aproveitar o mar sim, mas tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto. E antes que vocês perguntem, aí vão os preços que a gente encontrou. Pastel por R$15, milho por R$15, açaí a partir de 10, porção de peixe frito a partir de R$80, cerveja em lata de 6 a R$13 e refri em lata por 6. Como nas outras praias, para usar as mesas geralmente só é exigida uma consumação mínima. Agora uma dica, vá até o final da Praia Grande de carro e siga até esse quiosque. Estacione por lá e tenha essa vista maravilhosa que é um dos cartões postais da cidade. Tem até quem chame de Curva da Felicidade. Para quem quiser se hospedar na Praia Grande, a gente separou alguns hotéis bem avaliados e de diferentes faixas de preços para deixar como sugestão de hospedagem e facilitar a sua vida na hora de planejar sua viagem para Ubatuba. Os links estão todos na descrição desse vídeo. Agora chegou a sua vez de dizer se já conhece Ubatuba e se já conhecia todas as praias da região central. Ficou faltando alguma dica? Manda aí nos comentários e bora trocar uma ideia. Valeu, obrigado, tchau!